Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou a Carol Dyer. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023. Eu sou a host orgulhosa desse podcast Mulher na Bolsa, que está entre os 15% mais compartilhados no mundo. Já estou aqui com a minha caneca de café na mão e com o meu gráfico aberto. Para a gente começar, trades do dia, claro. Aqui é onde a gente faz esse apanhado, vê os alvos projetados para os principais ativos e notícias, né? Notícias que podem impactar o nosso pregão. O que acontece, gente? Hoje é feriado nos Estados Unidos. Nossa nave-mãe não está funcionando, feriado do dia de Martin Luther King. Então, o que rola? A gente sabe que fica um pouco água de salsicha, né? Nosso mercado aqui, quando é feriado lá fora. Mas é só para lembrar vocês, tá? E para quem opera também, lá hoje não tá funcionando. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, ó, site de cara nova. Já comecei aqui mostrando para vocês. Depois vocês entrem no site www.mulhernabolsa.com.br e descubram aí o que tem de novidade, tá bom? Fear and Greed Index, começando aí com o Fear and Greed Index, que é o índice de medo e ganância. Ele tá verdinho na manhã de hoje. Há uma semana ele estava ali no neutro, a gente até falava sobre isso. Mas na sexta-feira aí, onde as ações, os principais índices acionários, principalmente nos Estados Unidos, né, fecharam um terreno positivo, a gente viu aí ele voltando pro verdinho, tá ali no 63. Então, emoção que dirige hoje. Claro, hoje lá feriado, então nem tem emoção por lá hoje, né? Vamos falar então de índice Bovespa, porque vivemos fortes emoções na semana passada. O Ibov que fechou na sexta-feira em queda, mas ele registrou uma valorização na semana, né? A gente teve aí vários acontecimentos, tivemos ataques à sede dos três poderes, anúncios de medidas econômicas, falas do novo ministro da Economia, divulgação de uma dívida bilionária das americanas, já já a gente fala dela. Então, a gente viu aí o índice Bovespa buscando essa região aqui importante que a gente tinha no nosso gráfico ali no 113,952, foi próximo dela, mas não teve força suficiente para passar nesse primeiro momento. E aí voltou e caiu e segurou, inclusive, ali no próximo suporte dos 111 mil, tá? Desculpa, 110. Bom, e quais são os alvos projetados, então, para o Ibovão da massa? Temos ali suporte em 109,620, essa região da média de 72, inclusive o preço está bem acima de todas as médias, né? E 108,009, que é esse próximo alvo aqui de FIBO. E resistências temos ali em 112,289 e 114,737, tá? O que acontece? O OBV ficou feio, né? Ele estava muito empolgadinho aqui, ó, vinha para cima da média, deixa eu até aumentar aqui para vocês verem com mais clareza, e ele voltou a cair, né? Agora tá empinando ali, quase chegando perto da média de 10. Bom, e por falar em Ibovespa, vamos olhar aqui as principais altas e baixas na sexta-feira. As maiores altas ficaram por conta de Americanas, com 15,81%, Magazine Luiza, com 7,52% e Minerva, com 4,67% de alta. E as maiores baixas ficaram por contas aí de BRF, com 6,54% para baixo, Alpargatas, com 6,13% e CVC Brasil, com 5,93%. E aí, a gente vai só dar um destaque para o gráfico de Americanas aqui no dia de hoje, porque a gente precisa fazer algumas considerações. O que rolou? Todo mundo já está sabendo com certeza, né? Dessa descoberta aí de uma dívida bilionária na companhia. Isso foi anunciado na quarta. Na quinta, já começou ali em leilão. O leilão ficou se arrastando até quase 3 horas da tarde. E aí, quando abriu o papel, olha só, veio essa queda aqui
de quase 80%, foi 75 e alguma coisa. Então, foi uma queda muito expressiva, claro. Saiu ali de R$ 14,45 para R$ 2,40. E na sexta-feira que já deu aquela reagida, foi inclusive o papel que mais subiu. Mas o que que eu quero conversar com vocês? Ali, conforme a análise técnica, não tem o que fazer agora, viu, gente? Não tem o que fazer, tem que esperar se resolver isso, né? Como que vai se resolver, se vai pedir recuperação judicial, já existe aí uma, uma ação na justiça, inclusive, para antecipação ali dos créditos do BTG. Realmente é algo que não dá para a gente analisar agora. E por que que eu estou falando disso? Porque duas situações me chamaram a atenção. Primeira delas, a quantidade de gente na minha direct perguntando se é hora de comprar. Meu Deus do céu. E essas pessoas que estão perguntando isso, elas não estão falando de day trade ou de swing trade, porque aí a gente, entre aspas, né, a gente entende, porque tem ali alvo projetado, principalmente para quem opera day trade, você vai em ações que têm liquidez, você faz o trade, encerra ali naquele mesmo dia, tem alvo de gain, tem preço definido ali no stop loss e é meio que um risco calculado. Agora, essas pessoas que estavam me perguntando, elas estavam falando de comprar para longo prazo, né? De colocar na carteira e esquecer. Então, eu não acho que você pegar uma empresa que esteja com problemas, e aí a gente vai falar aí da casa dos 40 bi, que é a última notícia que a gente teve, tá com problemas de dívidas, você vai colocar na sua carteira, eu não acho isso uma escolha inteligente. Quando você tem, por exemplo, mais de 90 ações aqui, ó, do Ibovespa, que são empresas que estão ali em situação de completa tranquilidade, né? Digamos assim, estão operando normal. Claro, o movimento normal de mercado sobe e desce, a gente sabe disso. Mas eu estou falando de empresas boas, né? Empresas que não têm problemas nessa ordem que as americanas estão enfrentando agora. Vai falir? Ninguém sabe disso. Vai se recuperar? Também ninguém sabe disso, tá? O que a gente sabe é que é uma empresa do grupo 3G e que realmente a galera ali tem um dinheiro muito bom, um dinheiro infinito, né? Como a gente brinca aqui, e que pode sim se recuperar, mas é uma empresa varejista, a gente está enfrentando alguns problemas no Brasil. E além disso, uma segunda situação que me chamou a atenção foi saber que o Nubank tinha um fundo de renda fixa, né? E que tinha investimentos em crédito privado, títulos de debêntures aí das americanas, né? Em algumas carteiras do banco, inclusive, elas apresentaram uma rentabilidade negativa. E aí, gente, olha só, reserva imediata do Nubank era exposta a título de dívida privado. E aí a gente vai falar de algo que eu falo aqui para vocês desde que esse canal nasceu, inclusive. Reserva financeira, você não inventa moda, não inventa moda. Você coloca no Tesouro Selic, ou você coloca num CDB de um grande banco, ou você deixa até, entre aspas, tá? Na poupança. Se for o último caso, e eu não estou indicando que você faça isso, eu só estou dizendo que reserva financeira a gente não pode pensar em rentabilidade. O que a gente pode pensar na reserva financeira é em liquidez e segurança. E segurança não existe quando você fala de ações, quando você fala de crédito privado, título de dívida, tá bom? Então, fica aqui a dica para a galera. Se você está pensando aí em comprar a longo prazo, saiba que você vai poder enfrentar situações difíceis. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente não tem o poder de prever o futuro. O que a gente sabe hoje é dessa dívida bilionária aí que apareceu em Americanas. Então, fica aqui meus dois pontos importantes que eu gostaria de falar sobre isso. Se você opera day trade, vou fazer uma ressalva. Se você opera day trade, swing trade, e o papel tem liquidez, ok. Agora, se você está pensando em longo prazo, em colocar isso na sua carteira, reavalie, por quê? Por causa desse imbróglio, por causa dessa questão aí de
dívida, tá bom? Dito isso, vamos passar para o mini contrato de índice Bovespa. Mini contrato de índice Bovespa que fechou na sexta, o nosso último pregão ali. Na sexta-feira fechou em queda de 0,88, fechou ali nos 111.990 pontos. Máxima do dia tocou ali os 112.895 e a mínima foi ali em 111.405, tá? Importante observar que o volume negociado na sexta foi muito menor do que o volume negociado na quinta, tá, galera? O preço buscou, inclusive, a região do primeiro alvo projetado ali no nosso gráfico, que está 110.933, que houve, inclusive, uma inversão que por muito tempo ele figurou ali, por muito tempo não, mas pelo menos por uma semana, ele figurou ali como uma importante região de resistência, e aí depois que foi rompido, ele inverteu a polaridade, se tornou uma importante região de suporte, tá? 110.933, esse próximo alvo ali, e 109.620. E resistências temos ali 112.289 e 114.737. Não, desculpa, gente, 115.430 é o próximo alvo projetado ali. Bom, o que mais que a gente tem para o índice é o OBV, tá? Porque depois dele fazer esse movimento aqui, acompanhou inclusive ali a nossa alta, né? Ele volta a cair e ali tá bem perto da média de 10. O IFR 14 também ali na região dos 53. Então pode ser que a gente veja esse movimento que é natural de mercado, um movimento de correção, depois que ele rompeu com esse canal de baixa aqui, né, gente? Canal de baixa, depois que ele rompeu, aí foi, buscou esse alvo projetado ali na nossa FIBO, 113.729, não teve força suficiente para chegar, inclusive, à média de 200 períodos, a média mãe, tá? Ele ultrapassou a média de 72. Agora vamos falar de dólar, dolinha. Fortes emoções aí no dólar também, que ele tá nessa linha de tendência de baixa aí, desenhada no gráfico no curto prazo, ó. Ele voltou da região ali dos 507, voltou na região dos 100, 100 e pouco, 110. Fechou em queda na sexta-feira de 0,28%, fechou ali nos 516. E o volume financeiro negociado na sexta-feira foi menor, foi de 50,64 bi. E aí ele está testando de novo essa região aqui, ó, que foi alcançada em 4 de novembro de 2022. Então ele voltou para os mesmos níveis de novembro de 2022, quando ele testou essa região ali dos 510 e não ultrapassou naquela época. O que a gente vai agora aguardar é se ele realmente vai segurar de novo aqui ou se ele vai continuar caindo, tá? O OBV, ele tá ali bem abaixo da média de 10 e o IFR tá na linha dos 35 pontos, quase chegando na zona de sobrevenda. Então, a gente aguarda 510 e 5,065 são os próximos alvos projetados para o dólar futuro. E resistências temos ali em 593, se ele voltar a subir. E aí, se ele voltar a subir, essa região é importante, por quê? Porque ela atravessa aquela linha antiga de tendência de alta que a gente tinha e que foi rompida na quinta-feira, tá? E 5,247, que é esse próximo alvo ali, se o dólar voltar a subir, tá bom? Vamos dar um giro aí pelos Estados Unidos na sexta-feira. Lembrando, de novo, feriado lá hoje, tá, galera? Então, a gente não tem aí pregão por lá. Dow Jones fechou em alta de 0,33, S&P em alta de 0,40, Nasdaq fechou em alta de 0,71, Russell 2000, índice de small caps, fechou ali em 0,58%. E vamos fazer, claro, o nosso giro pela Europa. Índice de referência alemão, o DAX, está ali em 0,26% de alta. O francês CAC 40, 0,19% de alta. Eurostock 50, 0,07% de alta. E a China fechou. A China não. A China. Mas não era isso que eu ia falar a Ásia, né?
A Ásia fechou mista, o índice Nikkei no Japão fechou em queda de 1,14, o Xangai Composite fechou em alta de 1,01 e o Dow Jones Xangai fechou em alta de 1,26. Que eu ia falar da China, agora sim da China. As ações da China subiram para uma máxima aí de 4 meses nessa segunda-feira, então foi o pregão deles já fechou, claro, já foram dormir e a gente acorda, né? Fuso horário trocado. E foi impulsionado por uma forte entrada de fluxo estrangeiro, tá? Depois, inclusive, que houve esse anúncio das autoridades sanitárias da China dizendo que as infecções por Covid já tinham atingido o pico e estavam caindo, né? Então, assim, a gente acompanhou durante as últimas semanas também essa reabertura e a reabertura das fronteiras por conta do Covid ajudam a economia, obviamente, e as empresas vão se recuperando. O sinal importante que a gente tem desse reflexo aí é justamente a forte entrada de fluxo estrangeiro na bolsa, né? Então, tivemos aí essa notícia importante. O que mais a gente tem para hoje? Vamos olhar aí para as commodities, né? O minério de ferro fechou em queda de 4,31% lá em Dalian. Então, fiquem de olho aí, principalmente nas empresas ligadas ao minério de ferro aqui no Brasil, como por exemplo a Vale. Os petróleos agora, nesse momento, estão em queda. O petróleo do tipo WTI em queda de 0,55% e o petróleo do tipo Brent numa queda aí de 0,72% nessa manhã. O WTI cotado a 79 dólares e 42 o barril e o petróleo do tipo Brent cotado ali a 84 dólares e 67 o barril. E é interessante a gente olhar também, porque as principais commodities de metal estão todas em queda. O ouro, a prata, o cobre, estão todas em queda ali na manhã de hoje, tá bom? O que mais que a gente tem? Vamos dar uma olhada aqui no calendário e depois a gente vai para Bitcoin. Cadê? Relatório Focus. Só isso que a gente tem hoje? O calendário econômico está bem vazio. É isso que a gente tem hoje. Vamos olhar então Bitcoin, que inclusive eu sempre gosto de lembrar vocês. Estou participando aí do primeiro MBA no Brasil em criptofinanças pela Invest Academy em parceria com a IBMEC. E se você tem interesse em dar um up aí na sua vida profissional durante esse ano de 2023, fazer esse MBA que é disruptivo, falando de criptofinanças, estudando a fundo esse tema. E se você quiser realmente dar aí essa bombada no seu currículo no ano de 2023, a gente conseguiu 10% de desconto para você que acompanha a gente aqui no canal. Tudo que você precisa fazer é clicar no link que está aí embaixo na descrição. Você vai ser direcionado para a página de inscrição do MBA em Criptofinanças. Eu, inclusive, já sou aluna, gente. Realmente amo estudar e coisas novas, então nem se fala. Então, vamos falar de Bitcoin, por quê? Porque veio nessa pernada de alta aqui que a gente viu acontecer nas últimas semanas, na última semana, desculpa, fechou em queda aí no dia de ontem de 0,39, fechou ali nos 20.886. Chegou numa região muito importante aqui, nos 21.229. Testou essa região por duas vezes, aqui no dia 16 e também hoje, né, na madrugada, testou ali essa região dos 21.229. Ainda não teve força para romper, ainda. A gente viu aqui um volume vendedor muito forte em cima dessa região, claro, muita galera aí realizando lucros, né, nessa região importante, e tinha muitas ordens de venda ali, e aí o preço deu essa recuada, também é movimento natural de mercado, né, gente? No início da manhã de hoje está operando aí em queda, né, de 0,19% nos 20.845. E ele, o preço, já ultrapassou todas as médias móveis. A gente viu acontecer aí
ultrapassar a de 21, a de 72, a de 200, foi-se embora. Agora, uma coisa importante aqui, ó, o BV, que estava extremamente empolgadinho aqui para cima, agora ele já começa a me dar sinais de que realmente o preço vai dar essa corrigida aí, tá bom? Quais são então os alvos projetados para Bitcoin? Temos suportes em 19.996 e 19.130 aqui, e resistências em 21.229, essa região que a gente está falando dela, e 22.800, próximo alvo ali de Fibo, tá bom? Galera, 3 do dia, 16 de janeiro de 2023. Espero que vocês estejam gostando aí e deixem o seu like se você gostou. Deixe seu comentário também para eu saber de onde você está nos assistindo. Sei que tem uma galera que inclusive nos assiste de fora do Brasil. Quero mandar um beijo para vocês, um beijo muito grande para quem nos acompanha também no podcast. Fui, até amanhã.